Bom, gente, então, faltando 1 minuto para começar o nosso horário oficial gratuito, tá? Vamos começar. Lembrando a vocês que eu sou meio barbeiro nesse negócio aqui. Então, se eu fizer umas barbeiragens, vocês me avisam. Eu estou vendo de vocês, Peter, elas não estão entrando aqui na chat live. Alguém sabe como que se faz isso? Para poder ver a minha imagem na câmera e ver as mensagens de vocês entrando aqui. Estou vendo, eu tenho que ver as mensagens de vocês no Twitter, aqui no timeline. Então, quando eu estou aqui no timeline, eu não estou me vendo falando, eu não sei como é que está a imagem. Vamos ver se alguém sabe como é que eu faço isso aqui. Bom, 22 horas, horário oficial de Brasília. Nós estamos iniciando essa nossa TweetCam e hoje o assunto, vamos dizer assim, principal, né, que me trouxe aqui para falar com vocês é o lançamento do meu livro novo, que se chama O Último Rei do Rock. E eu acabei de receber uma mensagem aqui do pessoal da Belas Letras dizendo que nós vamos sortear um livro hoje aqui para vocês. Aqui, ó, vou retweetar a mensagem da Belas Letras dizendo exatamente isso, que hoje nós vamos sortear aqui um livro, O Último Rei do Rock, para vocês. Vamos ver como que nós vamos fazer isso depois. Bom, a gente tem uma música nova, né, que está circulando por aí, né? Acredito que a maioria de vocês que está aí agora já deve ter escutado. Lanterna na Proa. Então, eu gosto sempre de começar a conversa respondendo as perguntas de vocês, né? Eu prefiro responder as perguntas de vocês do que eu ficar inventando coisa aqui para falar. Então, quem quiser perguntar, quem quiser falar alguma coisa, pergunta aí que fica mais fácil para mim aqui. Vamos ver. O pessoal aqui está comentando do sorteio, né? O sorteio vai ficar para o final da nossa conversa. Vamos ver como que nós vamos fazer esse sorteio. O pessoal da Bela Vista não tinha me avisado desse sorteio, então eu não estou sabendo ainda como que nós vamos fazer. Mas nós vamos arrumar, com certeza, um jeito de fazer isso aqui. Vocês podem ficar tranquilos. Bom, se ninguém perguntar nada, eu vou começar a falar a respeito do livro. Vamos ver se alguém quer perguntar alguma coisa a respeito da música. O Carlos Eduardo Costa está perguntando aqui o seguinte: estava lendo o começo da tua entrevista, daí começaste, não li toda. Conheceste John Lennon? Não conheci John Lennon, pessoalmente não conheci John Lennon. John Lennon morreu em 1980, né? E não tive essa oportunidade não, mas talvez se ele tivesse ficado vivo mais tempo, tivesse até tido essa oportunidade mais na frente, né? Quando a gente estava a bordo dos Engenheiros do Havaí, mas não tive essa oportunidade não. Aqui, mano, achei a sinopse do livro meio A Vida de Brian. Procede? Não sei exatamente em que sentido
que você está falando. Explica um pouco melhor para ver se eu consigo responder a tua pergunta, velho. O meu xará, o Carlos Landman, está perguntando o seguinte: como surgiu a ideia do livro? Bom, a ideia do livro surgiu da data de nascimento, do nascimento do Juan, que é exatamente o dia, a hora e o hospital onde o John Lennon morreu. A única coisa que eu sabia era isso. Não me pergunte como que eu sabia isso, porque eu não sei. Mas eu sabia, isso era uma ideia que estava na minha cabeça, que eu ia escrever essa história, né? Essa é a primeira ficção que eu estou escrevendo, e eu sabia que ela ia começar por aí. Era a história de um cara que tinha nascido exatamente no momento em que o John Lennon tinha morrido, e que ele ia viver a vida inteira à sombra desse mito, amando e odiando o John. Então é assim que começou. Vamos ver o que mais aqui. Guardei. Fica tranquilo, cara. Como é o mapa astrológico do Juan? Milanês está perguntando. Essa é uma longa, brother. O mapa Juan é exatamente o mapa astrológico da morte do John, ou seja, dia 8 de dezembro de 1980, às 23 horas e 45 minutos, em Nova York. Esse aí é o momento da morte do John. Então, o Juan nasceu exatamente nesse momento. Ele é filho de uma brasileira e de um argentino que estavam morando em Nova York nessa época. Os pais do Juan, mãe dele uma brasileira, é uma menina de Brasília que estava morando em Nova York. Ela foi lá tentar a vida como cantora de blues e ela não conseguiu, né? Acabou tendo que trabalhar como garçonete e tal. Conheceu esse cara que era um argentino, fã dos Montoneiros, que era um grupo assim, paramilitar de esquerda que existia na Argentina na década de 70, e do Mário Kempes, que é o goleador da Argentina na Copa de 1978. Então, Juan LNK, porque Juan Leno, em homenagem ao John Lennon, que estava morrendo naquele momento, Juan Leno Montoneiro Kempes. Então, o nome do Juan foi dado pelo pai dele, que era fã dos Montoneiros e do Mário Kempes. E foi só isso que ele fez, né, o pai do Juan. Deu o nome a ele e depois sumiu, se mandou. E a mãe do Juan, então, em 1982, o Juan com 2 anos de idade, ela volta para Brasília, e Brasília em 1972 estava fervendo com o movimento das bandas e tal, e o Juan então vai crescer aí no meio de todo esse movimento que estava acontecendo no começo dos anos 80 aqui em Brasília. Bom, o Scout está perguntando aqui sobre disco novo, né? Bom, eu não estava pensando em gravar disco novo. Na verdade, essa música Lanterna da Proa é uma música que eu já tenho há algum tempo, ela não foi composta agora, né? Mas as minhas músicas, elas têm essa característica, às vezes levam muito tempo para serem gravadas, né? Isso aconteceu com Depois de Nós. Depois de Nós eu já tinha ela há muito tempo, quando ela foi gravada pela primeira vez no meu disco Fazer Mesmo no Saco, e depois o Humberto gravou então no disco acústico dos Engenheiros. Eu já tinha ela desde a década de 90. Essa música Lanterna na Proa também já tem ela há algum tempo, alguns anos. E resolvi gravar ela agora dentro de todo esse movimento de lançamento do livro. Então eu não estava nem pensando em gravar outro disco e nada disso. Agora algumas pessoas estão falando aí, né? Grava outro disco e tal, a Lanterna ficou legal, né? Enfim, não sei por enquanto, calma, não sei se eu estou compondo. Eu já tenho algumas coisas, né, que são compostas e que esperando serem gravadas, né? Quem sabe, pode ser. Quem sabe a gente compõe outras coisas também.
A Isabela Maninha, a Isabela está perguntando aqui qual foi a inspiração para compor a Lanterna da Proa. Eu não sei. Essas perguntas é difícil de responder, porque eu não lembro direito como é que foi. No momento, faz tempo que eu escrevi essa música, e eu não lembro exatamente como é que foi que eu escrevi ela, de onde que veio a inspiração. Mas é uma coisa que eu estava vendo, situação assim, que muitas pessoas estão vivendo atualmente, né? Situações difíceis. Eu vejo assim que, além de todas as situações difíceis, de falta de grana, enfim, situações materiais que as pessoas atravessam, mas a gente vivendo situações difíceis também por viver numa época que, de certo modo, perdeu o sentido, né? Uma época que não tem a epígrafe, aquela frase no começo do Abelorado Mundo Novo, que fala que a velocidade de um cavalo sem rumo não serve para nada. Então eu acho que a nossa época, essa época que nós estamos vivendo, de certo modo, ela sofre esse mal, né? Um cavalo muito rápido, mas que não sabe para onde é que está correndo. E nós todos a bordo desse cavalo, dessa nau do sem rumo, né? Então acho que essa música, a inspiração para essa música veio daí. Vamos ver quem mais aqui que está perguntando. Se eu gosto de ler ficção, gosto, com certeza. Se eu não gostasse, não teria escrito, né? Eu leio muitos autores diferentes. Eu gosto de ler autores contemporâneos, caras que estão escrevendo agora, né? Gosto também de ler autores de outras épocas, caras que escreveram em outras épocas também. Eu acho que isso, para quem pretende escrever, né, é uma coisa muito importante. Acho que não podemos ficar lendo só o que está acontecendo agora. E não só para quem pretende escrever, para todos nós. Eu acho uma coisa importante a gente ampliar a nossa visão lendo caras que viveram em outras épocas, em outros lugares. Isso eu considero um dos grandes benefícios da literatura. Essa possibilidade de a gente entrar em contato com outras compreensões de pessoas que viveram em outras épocas, em outros lugares. Então eu gosto muito de ler autores contemporâneos. Sei lá, posso citar Javier Cercas, um cara que eu gosto muito, contemporâneo. Outros autores portugueses excelentes também, que estão agora nesse momento escrevendo, né? E daqui a pouco eu vou ali na estante, pego uns livros para mostrar para vocês. Tenho citado esses autores bastante nas conversas aqui no Twitter. E os antigos, os clássicos, Dostoiévski é simplesmente fundamental para todo mundo que quer escrever na contemporaneidade. Enfim, são muitos, eu não vou ficar citando autores aqui. Outro dia, se alguém quiser, me pergunte isso no Twitter que eu respondo por escrito. Ariadne Cardoso está perguntando que tipo, tu acha mais fácil fazer uma música ou pensar num álbum como um todo? Mas é uma boa pergunta também, eu não sei exatamente responder isso. Sei lá, acho que é mais fácil fazer um álbum do que uma música, para falar a verdade, porque elas vão se concatenando, vão se completando. Uma só fica meio incompleta, fica como se ficasse faltando alguma coisa, né? Eu sinto isso, pelo menos. Uma música só, ela fica pedindo outras, né? Eu sempre pensei assim, mais em termos de álbum, né? Era como a gente fazia nos Engenheiros, a gente se reunia para gravar um disco, né? A gente pensava muito nesse formato do álbum completo, até porque a gente fazia discos mais conceituais, né? Então as músicas eram concatenadas, de certo modo, elas contavam uma história, né? Aqui o TC Gradual está perguntando o seguinte: apesar de ser uma ficção e ser no futuro, você quis passar alguma lição atual? Boa pergunta também, amigo. Não sei se essa palavra é lição, mas eu vejo assim, para que serve a ficção científica, né? Pelo menos a ficção científica que me agrada, né? Caras como Orwell, o Admirável Mundo Novo, enfim, livros desse tipo de ficção científica, né? Que são os que me agradam. São livros que, na verdade, estão falando das coisas que estão acontecendo agora, né? Então os caras encontram um jeito
de jogar no futuro. Eu mesmo escrevi um livro que se passa em 2020. O Último Rei do Rock se passa em 2020, então quer dizer, é um futuro muito próximo, 2020. Na verdade, eu estou esticando um pouco algumas coisas que estão acontecendo aqui, da maneira como eu vejo, é claro, né? Mas estou falando das coisas que estão acontecendo agora. Eu vejo que a ficção, inclusive, ou realmente a ficção científica, ela se presta para isso. Para a gente poder discutir algumas questões que estão acontecendo agora, que o cara que está escrevendo o livro está achando importantes, né? Mas a gente esticando isso no futuro para poder discutir agora. O Vinícius Santos está perguntando aqui, Carlos, como é que vão estar as coisas no ano de 2020, lá no livro? Vai estar feio como esse ano de 2015? Olha, Vinícius, eu acho, sinceramente, vai ficar um pouco pior ainda algumas coisas, né? Eu já escrevi isso no Abilular do Mundo Novo. O Abilular do Mundo Novo é um livro bastante teórico, é um livro onde eu apresento muitas ideias minhas. E esse livro aqui já não é tão teórico assim, ele conta uma história. Embora esteja lá por trás a minha vontade, a minha necessidade de falar o que eu penso, né? Eu jamais seria um escritor de literatura puramente entertainment, né? Eu não tenho nada contra isso, não tenho nada contra as pessoas que fazem isso, não tenho nada contra essa literatura fantástica que se passa em mundos fantásticos e tal, mas não é o que me interessa. Na música também, vocês podem ver, a música que eu faço, essa música que eu acabei de lançar, Lanterna na Proa, que meu olhar é muito para o que está acontecendo com as pessoas, meu olhar é muito para a realidade das pessoas. O meu trabalho como psicólogo no consultório, ele marca muito o que eu faço como escritor, como compositor, né? Eu não estaria no consultório atendendo as pessoas se eu não tivesse interessado no real das pessoas, que é a matéria-prima principal do que eu escrevo. Eu vejo que nós estamos no final de uma era. Eu tenho falado isso também, isso é o assunto principal do Abilular do Mundo Novo. Então nós estamos no final de um período, vamos dizer assim, né, que a gente estuda isso dentro da astrologia. E a gente, não sei quando que termina a descida para começar de novo a subir, vamos dizer assim, um paradigma. Eu acho que isso é hora de observar, quem tem o olho vê. A cultura em geral, as pessoas até me perguntam a respeito do rock, o que aconteceu com o rock, as bandas de rock não são mais como antigamente, não sei o quê. Mas isso não é só no rock, isso a gente pode ver em geral, né? Quer dizer, a gente está numa decomposição de uma época, né? Então, a música, o cinema, a literatura, os governos, as ideologias, tudo isso está corrompido, está envelhecido, está carcomido, já não tem mais alma, precisa se reencontrar com a sua alma. Então a nossa civilização ocidental, ela está decadente, não é só o rock, só a música, só a literatura, toda ela está decadente. Quanto tempo vai levar para isso dar uma volta e começar a subir de novo? Eu não sei, né? Mas eu acredito que em 2020 é um pouco pior. Esse livro se passa, o Último Rei do Rock, se passa exatamente no momento em que vão lançar o primeiro implante nanoneural para aumentar a inteligência do ser humano. Então, o Juan LLK, né, esta figura que nasceu no mesmo dia que John Lennon morreu, ele acaba, por uma volta do destino, se transformando no cobaia dessa experiência, né? Desse primeiro implante nanoneural para a expansão da inteligência humana. Deixa eu ver o que mais aqui que estou perguntando. Qual a minha inspiração para a música nova? Pois isso eu já estive falando, né? A questão da música. A gravação da música nova não despertou a vontade da escritura? De certo modo, sim, Richard. Sim, a gente mexer com esses negócios não é brincadeira, não. Vai lá catucar nos demônios que estavam adormecidos, né? E aí já começa a brotar 1000 ideias na cabeça de fazer um disco, já começa a pensar na capa e as músicas e quem que eu vou chamar para gravar, esse tipo de coisa. Sim, isso acontece realmente. Mas nesse momento agora eu estou muito mais concentrado no livro e lançamento, e já estou escrevendo um outro, então essa coisa da literatura está muito mais forte nesse momento para mim, né?
Vamos ver aqui, tem algumas perguntas aqui, vamos ver. Você é nascido no mesmo dia do velho John. Minha dessa tá... O Caio André está perguntando o seguinte: Maus, ressurreição te diz algo? Eu não sei exatamente o que você está querendo saber, Caio. Isso é em relação ao livro, né? Se você está fazendo uma pergunta mais do ponto de vista espiritual, né? Eu não entendi exatamente a sua pergunta. Se você puder ser um pouco mais específico, para mim fica mais fácil responder, né? As pessoas também que estão perguntando, procurem ser o mais específico possível que vocês conseguirem. Eu sei que às vezes não é fácil, né? Mas perguntem o que vocês querem saber mesmo. Não tenham vergonha de se expor, essas coisas, pode ficar tranquilo. Eu adoro as perguntas de vocês, e para mim não tem pergunta besta, não tem esse negócio aí. Às vezes a pergunta que a pessoa acha que é besta é a mais interessante, é que abre mais portas, né? Pergunta do jeito que vocês querem saber mesmo. A Isabel está perguntando como é que eu me senti durante a escrita do livro. Bom, esse livro foi escrito num período bem difícil da minha vida. Eu estava vivendo coisas muito difíceis na época que eu escrevi esse livro, coisas minhas que eu tive que atravessar. E eu acredito que isso, de certo modo, passa no livro. E a história do Juan também entra, porque é uma coisa que a gente acaba meio que se misturando com o personagem. Esse negócio de escrever livro é meio perigoso, porque a gente chega uma hora que não sabe direito se é o personagem vivendo a nossa história ou se é a gente vivendo a história dele. Então aquela tensão, aquela angústia, aquela corrida desenfreada que é a vida do Juan, de certo modo, estava acontecendo comigo naquele momento, né? Vamos ver o que mais aqui. Estou retweetando aqui para vocês o e-mail aqui do Sempre Ler do Guilherme, né? Sempre Ler, que está vendendo o livro, ele tem uma parceria com a editora, então ele está fazendo essa pré-venda aqui. As pessoas que quiserem comprar o livro na pré-venda da editora, é legal, porque aí tem essa possibilidade de vocês receberem CD. Porque CD com a Lanterna Proa, ele foi gravado com essa intenção, de ser um brinde promocional para as pessoas que comprarem O Último Rei do Rock diretamente da editora na pré-venda, né? Tem algo que faltou em termos de trabalho com os engenheiros? Não sinto que tenha faltado nada não, brother. William Felipe perguntou. Acho que o que a gente tinha que ter feito, a gente fez. Inclusive esse é um dos motivos pelos quais eu acho que a gente não tem que fazer mais nada com esse nome, né, Engenheiros do Havaí. Para mim, já o que já fizemos já está bem feito, fizemos o que tínhamos que fazer naquela época, onde essas coisas faziam sentido, né? Então eu não sinto falta de nada não, brother. Fala um pouco do seu trabalho com gurus, esquerda. São produções que eu fiz, né? Produções musicais que eu fiz, achei legal, gostei de ter feito, eu gosto de produzir disco e gosto desses trabalhos todos que eu fiz, né? Mas é uma coisa que me consome muito tempo. Hoje em dia, por exemplo, eu já não tenho mais tempo para esse tipo de trabalho, né? A produção de um disco é algo muito custoso, muito trabalhoso. Então é uma dedicação bastante profunda. Você tem que fazer uma pré-produção, tem que ouvir as músicas, pelo menos do jeito como eu trabalho, como eu trabalhei com essas bandas, né? Ouvir as músicas, estudar junto com a banda, mudar o que for preciso. Um trabalho bastante estrutural que eu faço quando eu faço a produção do disco. Então eu não tenho mais tempo para isso hoje em dia, né? O que tu tem ido e ouvido ultimamente? Olha, atualmente estou lendo um livro de um cara chamado Norman Mailer. É um escritor da década de 60, 70, não é um cara atual, assim, né? Norman Mailer, um gênio da literatura, na minha opinião, né? Cara que mistura jornalismo com literatura, com filosofia, com cultura pop. É exatamente o tipo de coisa que eu pretendo fazer, né? Norman Mailer é o que eu gostaria de ser quando eu crescer, né? Estou lendo Norman Mailer e outros caras. Eu leio muitos livros ao mesmo tempo. Como vocês podem ver ali atrás, é a minha mesa de cabeceira, ó. Essa aqui é o meu travesseiro, essa aqui
é a minha mesinha de cabeceira. Então, como vocês podem ver ali, ó, tem pelo menos uns 10, 12, sei lá, que eu estou lendo atualmente, né? Tô lendo David Foster Wallace, acabou de ser lançado, né? A Graça Infinita eu estou lendo também, é um calhamaço um pouco mais grossinho. Javier Cercas, estou lendo uns 2. Enfim, tenho escutado muito Pink Floyd, eu voltei a ouvir Pink Floyd, e Pink Floyd é um negócio que quando você começa o Pink Floyd, pelo menos comigo acontece isso, as outras coisas meio que perdem um pouco a competência, assim, para competir, né? Então eu estou escutando direto Pink Floyd, até por causa do próximo livro que eu estou escrevendo, né? Tem um pouco a ver com a história da banda. E a editora das Letras acabou de colocar um e-mail aqui, para dizer o seguinte: para quem quiser se informar mais a respeito do livro, né? Então está aqui o primeiro capítulo do Último Rei do Rock, para quem estiver querendo saber, né? Tem plano de retorno de dinheiro? Não tenho plano de retorno com dinheiro, não tem esse tipo de plano. Existe, o Tony está perguntando aqui o seguinte: existe alguma possibilidade de sair pelo Brasil para divulgar o livro? Eu acho que sim, um pouco eu vou viajar, Tony. Eu não sei se eu vou poder viajar o tanto quanto eu gostaria, por causa da minha agenda. Eu aqui em Brasília sou psicólogo, tenho meu consultório, trabalho diariamente, né? Então eu já não tenho mais a possibilidade de sair viajando por aí que eu fazia antes. Minhas viagens têm que ser assim, viagens mais pontuais e tal. Então, mas eu acredito que sim, que algumas viagens para divulgar o livro a gente vai fazer, né? O William aqui, caraca, 30 anos ouvindo esses caras e hoje assim longe, mais pertinho. Legal, William, um abraço para você também. Um abração para você e grato a todos vocês que estão aí todos esses anos, né, com a gente. É realmente uma honra a gente poder ter esse tipo de carinho, né, por parte de vocês todos, fãs, né? Vai sair, Paulo pergunta, vai sair a versão eletrônica do seu livro? Sou curioso para lê-lo, mas estou no Canadá. Quem ideia de lançar um audiobook, olha isso aí para a galera da editora, tá, que estão acompanhando aqui esse chat, né? Essa Tweetcam é uma ideia, né? Por mim sim, Paulo, eu acho legal essa coisa da versão eletrônica, mas isso depende muito de número de vendas, essas coisas, né? Se eu pretendo lançar outros livros, pretendo sim. Não só pretendo, como já estou escrevendo mais um, né? Mas não estou querendo ainda falar a respeito desse próximo. Hoje nós estamos aqui para falar a respeito do Último Rei do Rock. O próximo fica para depois, né? Fala, mano, parabéns pela volta. O Caio está falando. Tá parecido com o Marcelo Nova. Pô. Legal, não sei se isso é um elogio, mas de qualquer maneira é muito grato. O Vinícius diz assim: então a prova ficou do caralho mesmo, a bateria e o baixo está muito massa. E a letra então dispensa comentários. Muito grato, brother. Eu gostei muito também de ter gravado essa música e ela me surpreendeu, assim, até o resultado dela melhor do que eu imaginava, assim, em termos de gravação. E a galera de Londrina matou a pau, né? Essa música foi gravada em Londrina, no estúdio Pilger. E eu fiquei muito feliz assim, com o resultado da gravação, da mixagem. Vamos ver o que mais que temos aqui. Um monte de gente perguntando aqui. A Dé já pegou, né? Vai sair um livro com alguma relação com Pink Floyd? Olha, eu entreguei, né? Vai, Dani, mas não é uma história Pink Floyd, não é nada disso aí, tá? Não posso ainda falar muito a respeito desse assunto, que ainda está no forno, né? Mas tem a ver sim. Tá aqui perguntando, tua amizade com o Gessinger, né? Continua mesmo? Continua, na verdade a gente ficou mais amigo depois que a gente deixou de ser parceiro dos engenheiros, né? Hoje a gente tem amizade maior do que tinha, por incrível que pareça, na época da banda. Se eu li os livros do Gessinger, eu li, eu não sei se todos, eu não sei quais são todos os livros que ele lançou. Eu li alguns, achei legal, bem interessante. Inclusive eu fui a pessoa que, de certo modo, aconselhei ele a publicar as crônicas, né? Incentivei esse trabalho dele, acho bem legal
essa coisa da crônica que ele faz, né? Essa leitura do que está acontecendo, muito interessante. Então eu gosto desse trabalho e sou um incentivador, inclusive. Fala mais do próximo livro, não, mano. Agora não. Vamos falar aqui do Último Rei do Rock. Daqui a pouco eu vou ler um pedaço aqui do livro para vocês. Então, quer que se ler o contexto se escrevendo dentro da sua cabeça. Pergunta da Isabela, boa. Anotava no papel e depois passava no computador? Não, Isabela. É o seguinte, eu fui escrevendo o livro em real time. O que quer dizer isso aí? Eu só sabia o que estava acontecendo, eu não sabia o que ia acontecer depois. Eu não comecei a escrever o livro sabendo o que ia acontecer. Eu só fiquei sabendo o que ia acontecer na medida que ia acontecendo. E ia acontecer na medida que eu escrevia. Então, tem um momento que eu sento para escrever. E naquele momento ali as coisas acontecem. Eu não fico, por exemplo, no resto do meu tempo, eu não fico pensando, eu não fico escrevendo um livro no resto do tempo. É claro que às vezes algumas coisas aparecem, aí eu anoto, né? Mas em geral é assim que funciona. Eu tenho um horário para sentar ali e deixar o Juan contar a história dele. Então foi dessa maneira que eu fiz. O Juan foi me contando aquela história dele à medida que eu escrevia. Eu não sabia o que ia acontecer depois. Isso aconteceu dessa maneira mesmo. Quais são os seus álbuns preferidos do Pink Floyd e do Rush? Pink Floyd, Animals. O Rush tem alguns, né? Talvez Power Windows, talvez hoje seja o meu preferido. Amanhã, se você me perguntar, pode ser que eu diga outro. Pink Floyd é a melhor banda do mundo, com certeza. Bom, isso aí cada um que tem a sua, né? Mas quando vem fazer uma sessão de lançamentos em Fortaleza? Não sei, brother. Vamos ver se é possível. A gente vai aí, sim. O Luciano Paulo Jaros está perguntando o seguinte: já li A Revolta de Atlas, da Ayn Rand. Não, mas ele está aqui na minha stand. É um dos que eu vou ler em breve. Onde arranjou inspiração? Estou me perguntando. Onde você arranjou inspiração para a construção do livro? É uma boa pergunta, Tony. Eu não faço a menor ideia. Esse negócio de inspiração, eu não sei como funciona. Vou explicar para você onde que eu arranjei. Não sei. Me veio essa ideia dessa, vamos dizer assim, dessa história desse cara que nasceu no dia que o John morreu. Começou por aí. Então, o livro nasceu dessa ideia. E as outras coisas foram acontecendo na medida que eu escrevia. Não foram coisas que eu tinha planejado antes, né? Foi dessa maneira aí que aconteceu. É difícil criar um só rumo para o personagem? Boa pergunta, William. Excelente pergunta. É difícil criar um só rumo para o personagem? Havia muitos caminhos ou foi fácil? Olha, esse livro, até que não vou dizer que foi fácil, mas eu não sei, a coisa foi acontecendo. À medida que eu escrevia, as coisas iam acontecendo. Então foi assim, eu tinha 3 possibilidades como terminar o livro, você entende? Não teve isso nesse livro, pode ser que no outro tenha, eu não sei. Mas nesse aqui não teve. O Último Rei do Rock foi escrito dessa maneira. Ele foi se escrevendo e chegou até o ponto final. Então não tinha uma outra possibilidade que pudesse ter acontecido. As coisas simplesmente aconteceram na medida em que eu estava escrevendo. O Caio está dizendo o seguinte: Maltz, fui diagnosticado com TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Que tem mais chato, mano. Eu imagino. Mas o juízo está intacto. Eu acredito que sim, brother. Veja bem. Não vou entrar nesse assunto agora aí. Isso aí já é assunto consultório. Nós estamos hoje aqui para falar do livro. Mas fica tranquilo aí. Que como dizia, como ainda diz o Caetano, de perto ninguém é normal. Pode ficar tranquilo. Você não é o único. Peraí, o que mais aqui que nós temos? Se ali perguntar o que eu quiser, eu vou querer saber das suas interpretações das letras da tua época dos... Olha, brother, o Carlos Eduardo está perguntando. Eu sou péssimo nesse negócio de interpretar a letra. Por quê? Eu não faço muita interpretação de letra. A letra, para mim, ela é algo em si.
ela já diz o que tem que dizer. Então eu não fico fazendo muita interpretação, tipo, o que o cara quer dizer aqui, o que ele quiser. Eu mesmo, às vezes, as pessoas me falam interpretações que elas fazem das letras que eu escrevo, né? Das letras que eu escrevi, que eu acho muito interessantes as interpretações, né? Eu digo, é legal que você está falando isso, né? Eu aprendi mais sobre a minha música hoje, né? Mas eu mesmo sou muito ruim nesse negócio de interpretação. Eu não sei se eu acredito muito nessas interpretações, então eu não fico fazendo muita interpretação. Então, perguntar para mim a respeito de interpretações não vai ser muito produtivo. Gente, estou boiando. Como que faz para perguntar para o Carlos Matos? Você acabou de fazer, você acabou de perguntar. O Keylor? É só você mandar um outro tweet aí com a sua pergunta. O que mais que nós temos aqui? Olha, tem um bocado de coisa. Como é que está o céu em Brasília e no Brasil hoje? Ah, sim. Olha, o céu está tenso. Como vocês podem ver aqui embaixo na Terra, né? Estou num momento de muita transformação. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Na verdade, esse final de março aqui é o fechamento de um ciclo que começa lá em 2012. Então, todas essas manifestações de rua que aconteceram no mundo inteiro, na Espanha, na Grécia, na Turquia, no Brasil, Occupy, Wall Street, tudo isso aí está dentro desse movimento que em astrologia a gente chama a quadratura de Urano com Plutão, e que está combinando agora nesse final de março de 2015. Tá? Então, realmente, um momento tenso, um momento aí de transformação. Não é ruim, veja bem, não é ruim, né? Mas é muito tenso, é muito intenso. As pessoas, às vezes, com os ânimos um pouco alterados, né? Sobre escrever, a Ariadne está perguntando: você prefere os livros ou as músicas? Boa pergunta, Maninha. Eu não sei. Não sei se eu prefiro. São coisas diferentes, né? São coisas bem diferentes. Eu comecei escrevendo letra de música, depois comecei a escrever texto, e acho que uma coisa influencia a outra, né? Acho que a maneira como eu escrevo o texto é uma maneira muito influenciada pelo fato de eu ter começado escrevendo letra de música. Mas eu gosto das duas coisas. Eu não sei se eu prefiro alguma. Talvez tenha momentos, né? Que eu prefiro mais uma coisa, outros momentos que eu prefiro outras. Não sei te dizer isso aí. O Scott está perguntando a respeito do Hoje o Céu Está, que é aquele pequeno tag de astrologia que eu escrevia diariamente. Também se morreu para sempre ou se tem chance de reencarnação. Tem chance sim, Escama, tem chance da gente voltar a fazer sim. A Isabel está dizendo assim, ó, a Ana de Floripa pediu para perguntar por que eu me inspirei no John Lennon para fazer esse livro. Essa é uma excelente pergunta. Essa é uma excelente pergunta. Por que o John, né? Por que não um outro qualquer, né? Então tem uma questão específica relacionada ao John, que é o seguinte: o John, num determinado momento da vida dele, né, ele resolveu deixar de ser o personagem John Lennon para voltar a ser uma pessoa John Lennon, né? Então ele passou 8 anos praticamente fechado dentro do apartamento dele em Nova York, cuidando do filho dele com a Yoko, né? E então essa história é uma história que me marcou muito já antes mesmo, vamos dizer assim, de eu ter deixado a banda, né? Essa história já me impressionava muito. Tem uma frase do John que eu acho muito interessante. Ele fala: eu sabia ser um rei e precisava então aprender a ser real, né? Isso aí é a história do Juan, e de certo modo é algo que eu vivi também quando eu saí dos engenheiros, né? Que é um abaixamento de escala. A gente voltava, vamos dizer assim, para essa escala da vida das pessoas normais, vamos dizer assim, né? Então, de certo modo, eu vivi isso. De certo modo, o John tentou viver isso, né? Também, porque quando o Mark Chapman atirou no John, de certo modo, ele estava como se fosse uma ironia do destino, aquilo ali, porque o John, de repente, abriu mão de seu personagem, mas o cara não abriu mão
de matar o personagem, matar a pessoa, para se tornar ele mesmo um personagem da história, né? Estamos aqui falando o nome dele, Mark Chapman. Eu jamais estaria falando esse nome aqui se não tivesse sido o cara que atirou e matou o John. Então essa questão de viver a celebridade, de deixar de ser uma celebridade para ser uma pessoa, isso é muito forte na história do Juan, né, no meu livro. Isso é uma coisa que eu vivi também, lógico, numa escala muito menor do que tanto do que o John quanto do Juan, né, mas vivi também. E isso é uma coisa que me atraía muito na história do John, essa coragem, né, essa ousadia dele, vamos dizer assim, de deixar de ser um personagem para poder voltar a ser uma pessoa, tendo sido ele quem ele foi, né? Vamos dizer assim, provavelmente o John é uma figura que transcendia muito a persona musical dele, né? O Paul McCartney, por exemplo, é um gênio da música, mas o John era um gênio da cultura pop, vamos dizer assim, é um cara que tinha o dom de provocar a mídia e de ser uma voz falando sobre qualquer assunto, né? Então o John é um comentador da nossa época, é um tipo de genialidade muito mais abrangente, vamos dizer assim, do que a genialidade musical dele, que já não é a pouca, né? Então o cara que tem essa condição, vamos dizer assim, de se tornar um personagem de uma época, uma figura pop muito maior até do que o músico John Lennon, né? Ele se torna uma celebridade monstruosa, mega celebridade. Então isso é uma coisa que me atraía muito no John, ele ter vivido isso e ele ter, de certo modo, querido se livrar disso, né? O que ele está dizendo é o seguinte: Maltz, li uma parte do livro no site e achei bem diferente a maneira que você escreveu. Você quis passar algo com isso? Sim. Isso tem uma explicação, Taylor, que é o seguinte: no começo do livro, o Juan vai explicar o seguinte, que em 2020, ele diz assim, ele não é um escritor, né? Ele é um cara que teve uma banda de rock, que no caso a banda dele chamava-se Paralelepípedos do Óbvio, né? E tem toda a história que ele viveu, e ele vai contar essa história. Então ele não é um escritor. Ele começa o livro dizendo assim, que ele poderia ter escrito um aparelho, supostamente, em 2020, né? Que você pode escrever um livro copiando o estilo do autor que você quiser. Isso é uma invenção minha, eu botei lá no livro, é um aparelho que não existe, é óbvio. Não sei se vai existir algum dia, mas enfim, eu coloquei lá esse aparelho, né? Que escreve, você pode escrever um livro, você vai falando e o aparelho vai escrevendo o livro. Você pode escolher o estilo do autor que você quer clonar, né? Então o Juan fala o seguinte: olha, eu pensei em escrever como Hemingway, sei lá, como Bukowski ou Dostoiévski, esses caras, mas eu achei melhor, então eu fazia da maneira mais natural possível. Então o livro é escrito de uma maneira oral, é o Juan falando, não é o Juan escrevendo. Então eu tentei traduzir essa linguagem mais oral, mais falada, que inclusive é a língua que a gente usa aqui na internet, né? Eu acho que a internet, de certo modo, ela retomou essa coisa da linguagem oral, porque a gente está escrevendo, está teclando, mas muitas vezes a gente escreve como fala, e não como se escreve, vamos dizer assim, corretamente o idioma, né? Então o Juan, na verdade, ele está falando, ele está contando o livro para uma máquina que está escrevendo, né? Por isso que eu escrevi daquela maneira ali, meio estranha, concordo com você, cheia de gíria e tal, né? Enfim, o Sérgio está perguntando o seguinte: na sua opinião, no Brasil, quem é o último rei do rock que ainda esteja vivo? Sérgio, não sei. Inclusive, esse nome, o último rei do rock, ele nasceu bem no final do processo, não é? Eu não tinha essa ideia de que o Juan era o último rei do rock, eu só vi isso depois. Mas eu não sei se ele é o último rei do rock. Vocês vão ter que ler o livro e vão ter que me dizer se vocês acham que depois do Juan pode ter ainda mais um outro rei do rock, né? Não sei se o Juan é o último rei do rock. Isso é uma coisa que vocês vão ter que me dizer. O que mais tem aqui? Se eu descrevo o horóscopo diário no Jornal de Brasília, não, faz muito tempo já que eu não escrevo esse negócio de horóscopo diário. Dá muito trabalho e eu não sei se eu acredito muito nisso. Eu fiz isso uma época, às vezes eu acertava, tinha pessoas que encontravam na rua e falavam: nossa, você falou um negócio lá,
acertou em cheio e tal, mas eu mesmo não acreditava muito naquele negócio de horóscopo de jornal lá que eu fazia. O que eu estou perguntando, vi que o Humberto estava pensando em regional longe de mais capitais. Você vai participar? Não sei, brother, eu não estou sabendo disso não estou sabendo desse assunto. Avisa o pessoal da editora está dizendo o seguinte: avisa o pessoal que vamos lançar daqui a pouco uma pergunta sobre o primeiro capítulo do Último Rei do Rock valendo um livro. Olha só, gente, tá? Então vou repetir aqui, ó. O pessoal da Belas Letras está dizendo o seguinte: daqui a pouco vamos lançar uma pergunta sobre o primeiro capítulo do Último Rei do Rock valendo um livro. Então, lê, o capítulo é curto, esse primeiro capítulo é um capítulo rápido, lê. Eles acabaram de colocar online, né, esse capítulo. Tem um e-mail aqui da editora que tem esse capítulo. Vocês podiam até mandar de novo, né, gente, o e-mail com o capítulo, para as pessoas poderem ler e responderem a pergunta valendo o livro. O TC Greg está perguntando: o que você quis dizer dia disso sobre... Olha, que nem chegou o fim de março. Justamente porque eu estava falando aqui dessa tensão que está no ar e que culmina, vamos dizer, o máximo dessa tensão é justamente no final de março. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Lennon ou McCartney? A Dani está perguntando. Você quer saber quem que eu prefiro, se Lennon ou McCartney? É óbvio que é o John, né, que eu me identifico mais. Então, eu escrevi um livro que é praticamente colado na história dele, né? Então, o John é uma figura que me impressiona muito mais do que o Paul, né? Acho o Paul um músico genial, né? Um cara extremamente bem dotado musicalmente, toca tudo quanto é instrumento, toca bem pra caramba, até hoje fazendo show aí e dando um banho de musicalidade, de energia, né? Uma figura incrível também. Mas pra mim o Paul é o parceiro do John, entende? Sempre vai ser, né? Eu sou da turma do John. Não tem nada contra, mas... Olha, o Vinícius está dizendo: quero uma máquina dessas. Quero escrever igual o Aldous Huxley. Pois o Vinícius. O problema é o seguinte, que quando tiver essa máquina, se um dia tiver, todo mundo vai poder escrever. Que nem o Aldous Huxley. Então a gente vai ter que inventar alguma outra coisa. Por isso que o Juan escreveu o livro todo na língua dele, como ele fala, que é uma língua recheada de gíria de Brasília, gíria de roqueiro. Ele chegou a essa conclusão. Ele disse: porra, eu podia escrever um livro como Bukowski, como Dostoiévski, esses caras com esse nome assim, né? Mas qualquer um pode, entende? Qualquer um pode quando tiver essa máquina. E aí, o que a gente vai ter que fazer de diferente quando todo mundo puder fazer um livro como Aldous Huxley? Aí a individualidade, a sua individualidade vai ser o grande lance, né? Nós vamos ter que nos transformar cada vez mais parecidos com nós mesmos, né? Porque a gente tocar igual ao Gilmour, tocar igual ao Lennon, escrever um livro igual ao Bukowski, um dia isso pode ser acessível a todos, mas aí qual vai ser a graça, né? O Luciano está dizendo o seguinte: pô, Gilmour ou Waters, viram uma casa, PCB ou PT, branco ou preto? Perguntas diretas. É verdade. Mas é que às vezes eu não sei o que responder, entende? Eu não sei. As pessoas partem do pressuposto de que você tem que ter uma escolha, né? Isso ou aquilo. E às vezes não tem, né? Às vezes eu gosto. E quem você gosta mais? Led Zeppelin ou Pink Floyd? Eu não sei, depende da hora, né? O que mais que temos aqui? Vamos ver. Um monte de gente perguntando. Não poderei mais assistir Carlos, mas sou teu fã, quero muito ler o livro. Sucesso. Falou, é o Humberto, né? Humberto Gomes que escreveu isso aqui. A Isabela está perguntando como você usa a astrologia durante a escrita, se ela influencia de alguma forma. Não, assim, nesse caso desse livro influenciou na medida que esse fato do cara ter nascido, né? Do Juan ter nascido na mesma hora, no mesmo local, no mesmo dia, no mesmo hospital que o John morreu. Isso é um pensamento muito de um astrólogo, entende? É o tipo de coisa que só um astrólogo pensaria. Mas eu não fico vendo o mapa, nem nada disso. Embora eu tenha feito o mapa do Juan, né?
eu fiz o mapa do Juan, que é o mesmo mapa da morte do John. E coloquei esse mapa na parede e eu comecei a conversar com essa pessoa que estava representada por esse mapa, porque eu trabalho praticamente todos os dias, eu faço mapas de pessoas, eu leio mapas e tal, isso é o meu dia a dia. Então eu tenho alguma intimidade com esses mapas, né? Então, de certo modo, quando eu coloquei aquele mapa na parede ali, isso é uma boa pergunta, Isabela. Quando eu coloquei aquele mapa na parede, aquele cara meio que se apresentou ali na minha frente, eu comecei a conversar com ele, e ele começou a me contar a história dele, né? A história do Juan IMK. Dessa maneira, assim, né? William Felipe está perguntando: Carlos, vivemos carentes daqueles caras fodas de antes. O mundo emburreceu? Sim, amigo. Pode apostar nisso. O mundo emburreceu. Não só emburreceu, o mundo empobreceu espiritualmente, né? Como eu estive falando antes aqui, a gente está vivendo o final de uma era. Então nós estamos raspando taxa. A maior parte das coisas que vem por aí é cópia, é um revival de algumas coisas que já existiram antes. É muito difícil você encontrar alguém extremamente original hoje em dia, seja na música, seja na pintura, seja na literatura, seja onde for, né? Quase tudo que a gente vê por aí são cópias paraguaias do que já houve um dia, né? Infelizmente, mas é a época que nós estamos vivendo. Eu também sou uma cópia paraguaia. As pessoas que leem meu livro provavelmente vão dizer: o Maus está copiando não sei quem, está aparecendo não sei quem, tá, né? Esse tipo de coisa, é inevitável. O Keilo perguntou: a astrologia está presente? Isso está presente, Keilo, dessa maneira que eu falei, né? Mas não que eu fique falando de astrologia ou explicando ou esse tipo de coisa, né? O Scott está dizendo o seguinte: 550 views de Lanterna Pro em um dia. Para quem não é sertanejo, tá bom, né, Carlos Maus? Eu acho que sim, Escama. Eu não tenho muita noção, né, desses números. Está dizendo o seguinte: a música lá no YouTube, né, a Lanterna Pro, teve 550 views em um dia. Então ele está falando que isso, para quem não é sertanejo, e eu sou um cara que eu não estou na mídia, né? Tem muita gente aí que nem sabe quem é Carlos Maus, não ouviu falar, não tem nem ideia. Então eu acho que sim, eu acho que esse é um número expressivo, né? Eu acredito que sim, eu não sei. Não tenho muito conhecimento desse tipo de assunto para poder responder isso aí, Escama. Se 550 é muito, é pouco, sei lá. O cara está dizendo o seguinte: Maus, vou te sugerir, lance um podcast seu de astrologia, psicologia e literatura. Isso é legal. É uma ideia legal. É uma ideia, inclusive o Escama já tinha falado a respeito disso, é uma ideia legal. O que mais que nós temos aqui? O Tony está perguntando assim: acredita que o John... Essa pergunta é muito boa. Acredita que o John possa ter te ajudado na escrita do livro? Pô, Tony, espero que sim. Espero que ele não fique bravo, né? Porque, inclusive, tem um momento no livro que, se der, aqui eu vou ler um pedaço para vocês desse momento, que é o encontro do Juan com o John, né? O Juan se encontra com o John, embora esse encontro tenha acontecido dentro da cabeça do Juan. Então eu não sei dizer para vocês se era o espírito do John ou se era uma alucinação, porque o Juan estava doidaço quando esse encontro aconteceu, né? E teve esse diálogo entre o Juan e o John. Então eu vou ler um pedaço desse diálogo aqui para vocês. E não sei se foi o John, eu espero que ele pelo menos não fique bravo, né, com o que eu escrevi a respeito dele. O Milanês está perguntando assim: o Juan também fugia dele mesmo? Com certeza. O Juan é um grande fujão de si mesmo. Ele passa o livro inteiro fugindo de si mesmo. Só no final é que, de certo modo, ele consegue se encontrar e se aceitar, né? Isso é uma pergunta muito interessante que você fez aqui. Sobre impeachment. Tu é a favor ou concorda com a Marina, que disse que não se troca de governo como se troca de camisa?
Eu concordo com a Marina. Realmente não se troca de governo como se troca de caminho. Por quê? Veja bem, o problema também está, vão trocar o governo. Que vão colocar qual? Né? O PVD de novo? Pô, né? Então, assim, eu não estou nem pensando, não quer dizer que não possa ter impeachment também. Isso é uma questão legal, né? O impeachment é pop, entende? O impeachment é pop. Impeachment. Muita gente que votou na Dilma, né? Que estava lá, Dilma, agora vai lá impeachment. Então, é muito carnavalesco esses negócios, né? Eu não entro nessa, velho. Eu já sou mais velho, já. Entende? Já não estou tão entusiasmado com esse tipo de coisa assim. Vamos fazer impeachment, beleza. E aí vamos fazer o que depois, né? Que a gente vai colocar no lugar dela. Então, assim, eu acho que o PT foi eleito, né? Eu acho que houve uma eleição e a gente está considerando que essa eleição foi honesta, sei lá, eu acredito que sim, né? Também não se provou nada em contrário. Então, eu acho assim, para a gente tirar um presidente que a gente mesmo, eu mesmo não votei na Dilma. Não votei na Dilma, mas o Brasil elegeu a Dilma. Então, assim, nós tirar uma pessoa que foi eleita legalmente, isso tem que ser um processo jurídico muito sério e tal, e demorado, sabe? Um negócio assim. Para se chegar com pessoa que realmente essa pessoa não tem condição. Então, eu nem estou pensando nisso, cara. Eu não estou pensando nisso. Acho muito oba-oba esse negócio, entende? Como eu falei aqui, muita gente que votou na Dilma, no mesmo oba-oba que votou, agora está querendo tirar. Eu acho isso meio leviano, sabe? Meio leviano para com as nossas próprias instituições, né? Então eu digo assim, se as pessoas que estão lá instaladas nas instituições não respeitam as instituições, isso é problema delas, elas que não têm que responder por isso. Mas eu respeito, mesmo que eles não respeitem, eu respeito, né? Porque essas instituições são minhas, pô. São minhas, né? Então, vamos derrubar de novo esse negócio todo aí. Chama os militares para nos salvar, lá sei o quem, o Bolsonaro, o Lula. Não acredito nessas coisas, não, velho. Ninguém vai nos salvar. Não, sinceramente, entende? Não vai nos salvar. Vamos ter que se salvar nós mesmo, pelejando. É difícil, dá trabalho, eu sei. É cansativo. Mas você pode acreditar e contar. O que mais que a gente pode fazer? Vamos ver o que mais temos aqui. Então tá. Já tem uma pergunta aqui da Belas Letras, ó. Valendo, eu vou retweetar aqui para vocês. Qual o nome do primeiro capítulo do Último Rei do Rock? Primeira resposta correta ganha o livro. Qual o nome do primeiro capítulo? Rapaz, quero ver quem é que sabe essa. Vamos ver. Vamos ver se alguém acerta. O Luciano está dizendo assim: se tu ficar aí até depois das 11, pode competir com a audiência do Big Brother. Difícil, velho. Para competir com o Big Brother fica difícil pro meu lado. A Isabel está perguntando o seguinte: Juan é uma cópia paraguaia do John? É isso mesmo, mano. Juan é uma cópia paraguaia do John. E tem a ver com essa coisa que a gente estava falando aqui, desse momento que a gente está vivendo, né, dessas celebridades plásticas instantâneas. Então isso é uma questão chave no livro também. Juan se torna, de certo modo, o último rei do rock, né? Mas de uma maneira totalmente picareta, né? Mas isso é uma coisa que você tem que descobrir no livro, como que ele chegou nesse lugar. Juan nasceu, cresceu à sombra do John. Ele queria ser maior que o John, ele dizia, né? Lennon dizia que os Beatles foram maiores do que Jesus Cristo. Eu digo que seria maior do que os Beatles. Essa frase é do Juan. Então ele viveu à sombra desse mito, alucinado com essa história de ser maior que o John. E ele, de certo modo, conseguiu isso de um jeito muito absurdo. Mas vocês vão ter que ler isso para ver como é que é, né? E, de certo modo, isso tem tudo a ver com essa nossa época em que as celebridades duram 5 minutos, né? E se tornam celebridades, muitas vezes, pelo simples fato de serem celebridades, né? Então, o Big Brother é um celeiro
de celebridades instantâneas, né? O que mais? Vamos ver. Já tem gente respondendo aqui, vamos ver. Primeiro capítulo, O Último Rei do Rock. Não, não é esse o nome. Tá aqui, ó. Agora é o seguinte, tem que ver quem foi que respondeu primeiro. Tem algumas pessoas que responderam certo aqui. O Jean respondeu, a Dani respondeu, o Cirico respondeu, a Ariadne respondeu, Fernando Reis Coelho respondeu, Traves respondeu certo, o Luciano respondeu certo, é isso aqui, essas pessoas responderam certo. Então, deixa eu ver quem foi o primeiro aqui que respondeu. O primeiro que respondeu. O primeiro que respondeu certo é o Cirico, é o 33 espadas. É o primeiro que apareceu aqui o nome do capítulo certo, ó. Teve algumas pessoas que responderam certo, mas o primeiro que apareceu aqui foi ele. O cara está perguntando o seguinte: Mauro, e se o Sul virasse um país, Paraná, Santa Catarina do Sul? Mas eu não entro nessas histórias aí. Isso aí já há muito tempo que eu já. As pessoas me perguntam esse tipo de coisa, eu não entro nessas viagens. Eu sou um cara a favor da união, não da separação das pessoas. A maior bronca que eu tenho com o PT é porque, na minha maneira de ver, o marketing que eles usaram nessa campanha eleitoral, o marketing que gera divisão entre as pessoas, gera cisão entre as pessoas, gera conflito. E, na minha maneira de ver, estão colhendo isso que eles plantaram. Então eu vou ficar aqui dizendo que o Sul tem que se separar do resto do Brasil, sem chance nenhuma de entrar nessa, cara. Esses papos ali não colam. A gente tem que aprender a se unir. A gente precisa uns dos outros. Precisamos aprender a ser mais solidários, né? E não ficar, não, então separa nós aqui, sabe? Não vou entrar nessa. Esse negócio de país está acabando. O mundo está virando um país, né? Então não é, eu vejo que esse tipo de assunto não tem cabimento, né? Pelo menos na minha maneira de ver. Eu não contem comigo para esses atos separatistas. Se for para as pessoas arrumar um jeito das pessoas se juntar mais, né? E conseguir conviver, para esse tipo de coisa podem contar comigo. Mas para separar esse daquele, aquele do outro, essas coisas assim não me atrai muito. Já tem bastante gente trabalhando pela divisão entre as pessoas, né? O Jairo está perguntando aqui o seguinte: qual o significado do 11 horas e 11 minutos no livro? O pessoal da editora está dizendo que o primeiro que respondeu certo não foi quem eu falei, que o primeiro que respondeu foi o Jairo. Olha aqui, ó. É o que eles estão dizendo aqui. Eu confio mais neles do que em mim para avaliar esse tipo de coisa. Mas se bem que, ó, na minha timeline aqui, quem entrou primeiro foi o 33, praticamente juntos, dois praticamente juntos. 33 espadas e o Luciano Paulo Jaros, praticamente juntos, no primeiro capítulo, que é 11 horas e 11 minutos. Qual o significado, né? O Thailand está perguntando aqui, do 11:11 no livro, porque isso é uma coisa que acontece muitas vezes ao longo do livro, né? O Juan, muitas vezes ele se vê, de certo modo, perseguido por essas coincidências, né? Ele olha para o relógio, está 11:11, ou está 12:12, então ele está o tempo inteiro meio paranoico com essa história das coincidências. O que é coincidência? O que é um acontecimento significativo? Ele não sabe direito. E o tempo inteiro ele está sendo meio que perseguido por essas coisas, né? Então, já no primeiro capítulo já aparece essa história do 11:11. O William pergunta o seguinte: em transação de política, você viveu a era militar, e aí, resolveria? Veja bem, William, essa palavra resolver, né? Tem muita gente que aparece lá no meu consultório, né? Eu sou psicólogo, então vão lá para resolver
isso ou resolver aquilo. Digo, olha, esse negócio de resolver é coisa para mecânico, né? Mecânico resolve, às vezes, né? Mas essas questões mais complexas, as questões psicológicas, ou mais ainda, né? A política, não tem que resolver não, maninho, não tem essa. Eu tinha falado antes, né? Dessa coisa da gente viver querendo, esperando um salvador, os militares, o PT. As pessoas achavam também isso do PT, que o PT ia fazer tudo diferente, porque eles eram socialistas, porque eles usavam barba, sei lá, coisa desse tipo assim. Mas é tudo gente que nem nós, brother, entende? Então não adianta. Eu não entro nessas histórias, né? Militares venham nos salvar de nós mesmos, né? Os políticos são malvados, estão nos roubando, venham vocês que são íntegros. Então eu vejo o seguinte, maninho, a gente está precisando amadurecer, a humanidade precisa amadurecer e começar a reconhecer em nós, todos nós, reconhecemos em nós que temos o bem e o mal dentro de nós e que temos que aprender a lidar com isso e parar com essa bobagem infantil de ficar esperando. Não estou dizendo que você é infantil, não é nada disso, mas é uma coisa que está no ar, né? Ficar esperando que alguém venha nos salvar. Então por que os militares vão ser mais íntegros do que nós, os políticos? Ou do que os caras do PT, ou do que os caras do PSDB, ou sei lá do que, entende? É tudo gente que nem a gente. Então eu não entro nessa. Vamos separar o Sul, vamos chamar os militares para nos salvar. Mas eu bem que gostaria de acreditar nisso. Eu nunca acreditei que os caras do PT iam ser diferentes só porque eles usavam barba, ou porque eles eram amigos do Che Guevara, ou coisa que eu vale, entende? Nunca acreditei nisso. É tudo gente que nem a gente. E enquanto a gente não aprender a lidar com o bem e o mal dentro de nós, cada um de nós, vai continuar tudo do mesmo jeito, brother. Esse é o grande salto de qualidade que eu vejo que a humanidade precisa dar. Em toda a música que eu faço, todo o livro que eu escrevo, o trabalho que eu faço no consultório, o meu dia a dia é nessa direção, trabalhando no sentido de mais consciência para mim e para quem mais eu puder beneficiar com esse trabalho que estou fazendo. Porque eu vejo que é aí que está o ponto. Nós precisamos aprender a lidar com nós precisamos aprender a nos conhecermos melhor, realmente olharmos para nós com mais coragem, mais realidade, parar com essa bobagem de ficar esperando o salvador da pátria ou achar que alguém é culpado por tudo, né? Essa política de malhar o Judas também não entra nessa, né? Vamos ver o que mais que estamos aqui. O 33 de espada está dizendo, pior que eles estão certos mesmo, não foi dessa vez. Então ele está dizendo que quem ganhou foi o Jaros, né? Uma pergunta aqui. Nos anos 90 tinha crítico dizendo que Pampa no Alckmin era hino separatista. Maninho, se eu for me preocupar com o que as pessoas falam, as pessoas falam qualquer coisa, rapaz, para não dizer que falam qualquer merda, né? Só faz o que quiser, né? Até hoje me perguntam se a gente gravava aquelas frases ao contrário, que tinha mensagem satânica. Veja a ingenuidade das pessoas, o mundo dominado pelo Satanás. Satanás deita e rola. É Satanás 24 horas por dia na televisão. As pessoas estão preocupadas com uma bandinha de rock de merda que botou uma frasezinha ao contrário, se tinha uma mensagem satânica. É um povo muito ingênuo. Nesse ponto eu sou obrigado a concordar com o Lobão. É um povo muito burro. Me desculpem a sinceridade. Mas o crítico não sei quem falou, eu nem leio esses caras, brother. Não leio, tô nem aí, tô nem um pouco preocupado que falar, que deixar de falar. Se eu for perder meu tempo com isso, não vou fazer o que eu preciso fazer, né? Que é o que interessa realmente. Eu não leio, não sei o que os críticos disseram, o que eles deixaram de dizer. Aqui ó, o pessoal da Bela Vez confirmando, muitas respostas corretas, mas a primeira resposta foi do T.P. Jarrows. 11 horas e 11 minutos é o nome do primeiro capítulo do livro O Último Rei do Rock. As pessoas aqui, essa pergunta foi pegadinha. Aí vocês reclamam para o pessoal da editora. O Carlos, meu xará, né, o Carlos Lantman, está perguntando qual foi o motivo da escolha de Londrina para a gravação de Lanterna da Proa. Bom,
Isso foi uma sugestão do Escama, meu brother, né? E ele já estava há um tempão me falando dessa história de Londrina. E, sei lá, as minhas decisões não é muito fácil explicar. Por que você é Londrina? A minha mulher também queria saber isso. Porra, por que você não grava aqui, cara? Você vai até Londrina para gravar esse negócio aqui. Tem estúdio também. Tem bons estúdios aqui em Brasília. É uma coisa difícil de explicar. É uma coisa que eu senti que era para eu ir lá gravar. É difícil explicar como é que isso acontece, entende? Essas coisas da intuição não são muito racionais. As minhas escolhas não são assim, muito movidas por motivos racionais. Para mim não é muito fácil explicar isso aí. Então, eu senti que eu tinha que ir para lá para gravar essa música e não me arrependi de ter ido. Acho que o resultado ficou muito legal e, assim, a onda é muito legal, entende? A disposição das pessoas, a alegria com que gravaram, né? Tudo isso valeu a pena. Sabe, o trabalho do Júlio na mixagem, os caras que gravaram, o Burka, o Escama, foi muito legal, né? Tudo isso aí. Eu sou muito grato a essas pessoas e muito grato por ter seguido a minha intuição também, ter feito dessa maneira, né? Não muito racional, mas o resultado para mim foi muito legal, né? Que mais que temos aqui? Vamos ver o que mais está perguntando. Pergunta aí, gente, senão eu vou ficar falando aqui. O Caio está perguntando a respeito de... cara, nesse momento aqui, nessa tweetcam aqui, eu não vou entrar nesses assuntos mais pessoais, né, do mapa de vocês e tal. Não dá, porque se eu começar a falar do teu mapa aqui, aí todo mundo vai querer saber do seu, né, com direito. Então não tem condição para isso. O William está perguntando o seguinte: estamos presos no nosso mapa astral? Boa pergunta, brother. Boa pergunta mesmo. Isso eu posso responder porque não é uma pergunta pessoal, vamos dizer assim, não é uma pergunta específica do mapa dele, mas em relação à astrologia, vamos dizer, não. Da maneira como eu vejo, não. Nós não estamos presos em coisíssima nenhuma, a não ser aqui, ó. Nós estamos presos aqui. Essa aqui é a maior prisão que existe, né? Como dizia o velho Bob Marley, emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Mental slavery. Então, o nosso dominador, a nossa prisão, ela está aqui. A nossa libertação também está aqui. Então, o mapa astral, o mapa astrológico, ele é uma planta baixa, vamos dizer assim, do prédio, né? Então, quem é esse cidadão que está aqui na minha frente, né? Deixa eu ver, como é que ele chegou aqui na Terra desta vez, né? Mas eu costumo dizer também assim, se a gente morrer do mesmo jeito que nós nascemos, então para que nós nascemos? É que nós viemos aqui, para não morrer do mesmo jeito. Se o mapa da pessoa já está dizendo tudo que ela vai ser, tudo que vai acontecer, então para que ela nasceu? Não faz sentido isso para mim, entende? Então o mapa mostra como é que a pessoa chegou e quais são os parafusos principais que ela está precisando apertar para ter mais facilidade na vida. É dessa maneira que eu trabalho com a astrologia. Entende? Então nós não estamos presos, não. Nós estamos presos aqui, sim. Isso aqui pode ser uma prisão, mas pode ser uma libertação. Depende de como nós usar, né? As pessoas gostam, muitas vezes, algumas pessoas gostam de se deixar escravizar, né? Porque é mais fácil, você não tem que pensar por conta própria. Mas essa é a única prisão que eu conheço, né, que pode prender uma pessoa. É a compreensão que ela faz da vida dela e do mundo, etc., né? A Isabel está perguntando aqui quais foram as semelhanças entre escrever O Abilolado e O Último Rei do Rock. Olha, não teve assim, muita semelhança. São livros bem diferentes. O Abilolado é um livro muito mais teórico, muito mais filosófico, é um livro de ideias. É um livro que eu acho que deveria ter sido o meu último livro, não meu primeiro. Acho que foi muita pretensão minha lançar ele primeiro antes dos outros. E o Último Rei do Rock, então, é um livro muito mais fácil de ler, muito mais acessível, um livro muito mais interessante de ler, pelo menos eu achei, assim, né? Porque ele conta uma história, então não tem muita coisa a ver. O que é parecido, assim, esse processo intuitivo de escrever é parecido. Então, quando eu vou escrevendo, eu não sei muito bem como é que aquilo vai terminar, onde que aquilo vai me levar.
Então, nesse sentido, foi parecido, né? Mas é isso aí. O que mais que nós temos aqui? O que mais que está perguntando aqui? Vamos lá, gente, vamos perguntar para nós aproveitar esse momento que estamos aqui, né? Ah, o Caio perguntou o seguinte: o mapa é um tipo de algoritmo para cada um? Pode ser, né? Essa palavra pode ser. Eu diria assim: mapa é uma foto, é uma representação gráfica de como estava o nosso céu, vamos dizer assim, aquilo que a gente enxerga no céu, e até algumas coisas que a gente não enxerga, mas sabe que estão lá, naquele instante que aquela pessoa veio à luz. Então, ela é uma foto de um instante, vamos dizer assim. Por que que eu tenho a ver com aquele instante que eu vim à luz? Rapaz, isso dá uma discussão tão infinita que não tem condição de nós ter essa discussão aqui agora, tá? O que não quer dizer que eu não possa ter essa discussão com você algum dia, porque eu adoro esses assuntos, eu adoro essas discussões, e eu adoro também pessoas que pensam de forma diferente de mim e que me fazem pensar e me fazem ir além na minha compreensão, tá? Mas eu posso dizer isso para você agora, é uma foto de um instante. Uma foto de um instante. Seu mapa astrológico. O Luciano está perguntando, vai rolar música hoje? Não, cara, hoje não, porque está rolando a música, né? A música está rolando. A Lanterna na Proa está rolando. Inclusive peço aí para alguém que, se possível, coloque o link da música aí para eu retweetar para as pessoas que ainda não ouviram, que estão aqui com a gente agora, né? Então a música já está rolando. Então hoje não vou tocar, né? Mas tá aí, a música já está aí, né? Existem afinidades e desafinidades entre os signos? Rapaz, isso aí é assunto da astrologia clássica. A astrologia clássica, a astrologia tradicional, entende dessa maneira, que há afinidade e desafinidade. Eu diria assim, existem naturezas diferentes, tá? Existem naturezas diferentes e a astrologia nos auxilia a entender melhor como é que funciona cada uma dessas naturezas. Agora, eu não vejo que elas sejam desafinidades, mas assim complementaridades. A gente tem que aprender a conviver com as diferenças. Porque senão, por que existiriam as diferenças? Tá? Eu acho que as diferenças existem porque elas são necessárias. A gente não é completo, a gente não é inteiro. A gente é parcial. Então a gente sozinho não dá conta. Então a gente precisa dos outros também para nos complementar. Então precisamos entender melhor como é que funciona isso. Precisamos aceitar melhor esse assunto da complementaridade. Então eu não uso muito essa compreensão, vamos dizer assim, de desafinidades astrológicas. Isso é uma compreensão mais da astrologia clássica antiga. Tem pessoas que compreendem assim. Eu não tenho nada contra também quem compreende assim. Mas eu vejo mais dessa maneira que eu estou te falando, no sentido de complementaridade. Eu uso mais essa palavra, né, do que desafinidades. Keylor está perguntando por que eu faço tanta careta ao tocar a bateria. Eu não sei, brother. Eu nunca pensei nisso também. Entende? É assim, quando eu toco, eu fico possuído pela música. Assim como quando eu escrevo também, eu fico possuído pela história que eu estou escrevendo. Eu escrevi essa história, O Último Rei do Rock, a história do Juan LMK. Eu fiquei possuído por essa história, cara. E só consegui, vamos dizer assim, ter um pouco de paz quando eu acabei de escrever esse livro. Até descobri, escrevendo esse livro, qual o significado da palavra livro. Porque é quando a gente se livra dele, entende? Quando se livra dele, a gente pariu um livro. Então, quando eu toco, eu fico possuído pela música também. Aquilo me toma. E é daquele jeito que eu consigo tocar, entende, cara? É por aí, por isso que eu faço tanta careta. Bom, já estamos aqui com 1h e 18 minutos. Que já estou competindo com o Big Brother, né? O Carlos Eduardo Costa fez a gentileza de colocar aqui o link da Lanterna na Proa e eu estou retweetando aqui para vocês. Né? O Tony também colocou, né?
de tema. O nome, Abilolado Mundo Novo, teve relação, Admirável Mundo Novo? Com certeza, Dani. Com certeza tem relação, sim. Uma espécie de ironia, sei lá, né? Com Admirável Mundo Novo. Essa palavra, Admirável Mundo Novo, o título original em inglês é Brave New World, né? Então isso é uma expressão que o Huxley tirou de uma peça do Shakespeare. Então Shakespeare usa essa expressão, Oh Brave New World, Oh Brave New World. E o Huxley já usou isso de forma irônica, vamos dizer assim, né? O Admirável Mundo Novo, né? Em português ficou dessa maneira. E eu gostei dessa coisa de sacanear um pouco pelo som, né? Essa palavra abilolado, que é uma palavra bem nordestina, né? Mas eu achei interessante essa combinação do abilolado Mundo Novo, né? Isso por isso, é um motivo também não muito racional, sei lá, né? Foi mais pelo som. Teve algumas pessoas aqui que colocaram o link da música, eu sou grato a vocês, tá? E a Isabel está perguntando se teve algum livro que influenciou O Último Rei do Rock. Teve, Marinha, teve alguns livros, assim, para dizer, porque às vezes também a gente fala o nome de um livro e a pessoa fica assim, mas esse livro não tem nada a ver com o Último Rei do Rock, né? Qual a influência que esse livro teve? Mas um livro que eu estava lendo na época, né, e que eu acho que influenciou, não na temática ou na forma de escrever, mas na intensidade da história, é A Velocidade da Luz, do Javier Cercas. Então, esse foi um livro que me tocou muito, assim, eu chorei muito lendo A Velocidade da Luz, do Javier. O Javier foi um filho da puta nesse livro, genial, entende? Um filho da puta genial. Ele conseguiu dar uma ferroada, assim, no meu coração, pelo menos, lendo esse livro, junto com as coisas que eu estava vivendo naquela época, né? Atravessando situações minhas, muito difíceis, lendo esse livro do Javier. Eu chorei muito lendo o livro do Javier e, de certo modo, eu acho que essa intensidade dramática, pelo menos eu tentei passar um pouco no meu livro, né? Não tão consciente assim, mas é o que eu estava lendo na época, né? Outro livro que eu li também que foi importante na época, aquele Barba Suja de Sangue, alguma coisa, eu não lembro como é exatamente o nome, do Daniel Galera, que é um grande escritor brasileiro, contemporâneo, né? E alguma coisa da narrativa, vamos dizer assim, do ritmo da narrativa dele, eu acho que passou, ou pelo menos eu tentei trazer para o meu livro, né? Aqui, Sol Loiro está perguntando, tu pensa em compor outra música? Se sim, daqui a quanto tempo aproximadamente? Não sei, maninha. Como eu falei, essas coisas não são muito programadas assim por mim, entende? Eu vou fazendo à medida que elas vão acontecendo. Eu não sou um cara muito organizado, entende? Eu sou mais intuitivo, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, achei sensacional o design da capa e de todo o livro em si, as partes que eu consegui ler na web, sim, é verdade mesmo, o pessoal da Belas Letras fez um trabalho muito bom, né? Essa capa foi uma capa que nos deu um trabalho assim para fazer, de certo modo a gente foi discutindo ela em equipe, eu junto com eles, e o Escama também participou disso aí, e chegamos naquela capa que eu acho também sensacional, adorei a capa, o trabalho gráfico todo da editora está muito bom, o pessoal fez a correção, estou muito satisfeito mesmo com o trabalho do pessoal da Belas Letras. Também achei assim, de primeira mesmo a qualidade do trabalho deles. A Isabel está dizendo, Shakespeare usou Brave New World na peça Tempestade. Sim, que inclusive é o nome de um disco do Legião Urbana, né? Por causa deste livro do Shakespeare. Mano, por que a Irmandade não deu certo? Eu acho que também não sei até que ponto que não deu certo, né? Era um projeto muito ousado, muito maluco, né? Muito fora da realidade, assim, do mercado pornográfico, essas coisas. Eu não tinha nem ideia de que ele era assim tão maluco, né? Quando eu gravei, eu achava que era super pop, super comercial, que ia fazer sucesso e tal, mas infelizmente não foi o caso, né? É um disco, uma banda muito estranha, muito diferente das coisas que
que estavam acontecendo na época, né? Ou em qualquer época, talvez. Que mais? Quem fez a linha de baixo da música? Gostei. O Burca, lá de Londrina. Diogo Burca. Um baixista de primeira mesmo, velho. Ele que fez a linha de baixo. Paulo Nascimento. Pergunta o seguinte: você acha que o brasileiro está aprendendo a consumir cultura? Rapaz, é uma boa pergunta. Eu não sei te dizer se está aprendendo a consumir. Acho que sim, né? Acho que a cultura também virou um ativo de consumo dentro do hipermercado geral em que nos encontramos. Então, talvez sim, o brasileiro esteja aprendendo a consumir mais cultura, que é uma coisa boa, né? Com certeza existem muito mais livrarias no Brasil hoje do que existiam há 20 anos atrás, ou há 50 anos atrás, né? Nesse sentido, sim, a cultura ela é muito mais um produto de consumo do que ela era há alguns anos atrás, né? O que mais? O Ian pergunta o seguinte: bênção ou lastro a carreira musical na tua vida? Não sei se eu entendi direito essa pergunta, mas para as duas coisas, né? Ela é bênção, é uma bênção a gente poder fazer música, a gente ter essa possibilidade, né? De ter esse recurso, a gente poder fazer isso. Eu vivi de música durante muitos anos, né? Então isso é uma bênção na minha música. Também é um laço no sentido de que, então, olha aqui, ó, eu estou hoje aqui lançando um livro, né? Mas nós estamos falando aqui de música, estamos falando aqui da banda que eu fiz parte e tal. Tudo isso está dentro da minha história, não tem como não estar. Se eu não tivesse esse lastro, essa base, não sei se eu estaria aqui agora falando com vocês, ou se vocês estariam aqui agora me ouvindo até essa hora, não é mesmo? Bom, as perguntas estão diminuindo, nós já estamos chegando próximo aqui da 1h30, né, de Tweetcam. Já são 11h30 da noite, né, deste domingo. Amanhã, segunda-feira, acredito que muita gente trabalha, muita gente vai ter aula, então eu acho que por hoje está legal, gente. Eu sou muito grato à presença de todos que vieram, né, todos que participaram, todos que mandaram perguntas. Se alguém ainda quiser fazer uma pergunta, faça agora ou cale-se para sempre, pelo menos até a próxima Tweetcam, né? Pergunta aí, não te acanha, que é uma oportunidade que a gente tem de estar mais próximos, né? Vocês estarem pelo menos me vendo aí, falando, né? Então, eu acho que deu para vocês terem um contato aí com do que se trata esse livro, né? E desejo que ele seja importante na vida de vocês, que ele possa trazer alguma reflexão, que ele possa trazer alguma transformação. Eu acho que é isso que é o fundamental, acima de tudo.